2 Coríntios 4, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Pai, pelo Teu Espírito, comunica a Tua palavra ao nosso coração. Venha revelar o Teu Filho em nós. Carecemos ser edificados pelo Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Tira da nossa mente todo o cansaço, todo o preconceito. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo uma época onde aqueles que se denominam evangélicos, o que reina em suas vidas de fato é uma insegurança muito grande com relação ao princípio elementar da vida cristã ali, que é o novo nascimento. Nós temos visto uma falta de convicção muito grande com relação à pessoa e à obra de Cristo. Vemos pessoas sendo completamente surrupiadas pela religião, pessoas que até então têm buscado ao Senhor Jesus, mas que grande parte dos nossos líderes tem sido obstáculo e impedido das pessoas se chegarem ao Senhor. É lógico, nós precisamos de revelação para compreender a palavra. Mas todo aquele que, de fato, tem buscado conhecer ao Senhor, a Cristo, porque muitas vezes hoje a pregação do diabo ele é muito astuto. Nós sabemos que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas, avarentos, amantes de si mesmo. E Satanás já providencia uma pregação que vai satisfazer os anseios do avarento, teologia da prosperidade, buscar as coisas de Deus e não Deus das coisas. O pastor Paulo estava dizendo uma coisa interessante. Muitas vezes nós temos calado com relação ao Evangelho. Será que não existe em nós uma falta de convicção? Uma convicção plena? Como o apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ali, na concepção de Paulo, para ele pensava que estava fazendo algo correto, certo, perseguindo aqueles que estavam como que contra a lei. Mas no caminho de Damasco, quando Paulo teve aquele encontro com o Senhor, ele teve uma visão do Senhor, uma visão de quem ele era e uma visão da igreja do Senhor também. E a partir dali, Paulo então começou a pregar o Evangelho com convicção. Primeiro ele foi alcançado pelo Evangelho. O que acontece muitas vezes no nosso meio, há uma frustração de nós conhecermos o Evangelho na nossa mente e proclamar o conhecimento, sem, contudo, ter uma experiência real com o Evangelho, ser participante deste Evangelho. Aí não vai resolver nem o seu problema, nem o problema daquele que te ouve. Aí é como que louro. Aprendeu aqui, propaga ali. Mas, apóstolo Paulo, se você analisar, por exemplo, Filipenses 1:21, ele fala: porquanto para mim o viver
é Cristo e o morrer é lucro. Uma coisa que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor é a convicção do povo de Deus com relação à experiência na palavra. Porque, irmãos, nós temos muitas opiniões, vocês não precisam aceitar a minha opinião, nem a de vocês, mas na palavra nós não podemos pensar de uma forma diferente. Muitas pessoas têm tido experiências, a gente tem conversado com muitas pessoas, chegado até nós. Olha, a minha experiência com Cristo de salvação foi essa. Numa noite eu acordei e de repente eu tive uma visão. Isso não é regeneração. Jesus ele foi muito enfático. Por exemplo, em João 5,24, a palavra fala assim, Jesus dizendo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre juízo, mas passou da morte para a vida. Primeiro é ouvir a palavra e crer na palavra. Quem ouve e crê. Então, o Espírito Santo sempre vai chamar a atenção para aquilo que Cristo é e fez através da sua palavra. Lembra lá em João 7, 38 e 39, Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é como eu penso, não é? Se a minha experiência não estiver fundamentada e baseada naquilo que está escrito, você pode jogar a tua experiência fora. Fique com a palavra que você não vai se decepcionar. O apóstolo Paulo, ele enfatizou uma coisa muito interessante. Quando ele estava lembrando os coríntios do Evangelho, ele diz assim, 1 Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, no qual vocês estão permanecendo nele. E ele fala assim, por ele, pelo Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então o perigo é muito grande de uma pessoa se distrair da palavra dele e crer em vão. E aí Paulo ele vai lembrar de novo aquele, não resumir o Evangelho, não é, porque não dá para resumir aquele que é infinito, mas ele fala assim, antes de tudo eu vos entreguei o que eu também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, ponto. Morte, sepultamento e ressurreição. Agora, tem um detalhe muito interessante que Paulo ele diz o seguinte, eu estou entregando o que eu também recebi. Eu criei, por isso eu estou falando. Então, o que Paulo recebeu com relação ao Evangelho morte? Nós sabemos que o Evangelho, Paulo ele chega até a dizer o seguinte, o meu Evangelho, que convicção, o meu Evangelho, texto que nós sabemos que Paulo foi participante desse Evangelho, que nós que cremos somos participantes, Romanos 6,6, sabendo isto, sabendo, um gerúndio ali, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, o que foi destruído na cruz foi o corpo do pecado. Aquilo que nos aprisionava, aquilo que é como que se Jesus tirasse a morte de dentro de nós, e crucificado, porque ele venceu a morte. Lá em João 8, 52, a palavra fala que ele provou a morte por cada um de nós na cruz. Isso significa que essa morte eterna, nós vamos passar por ela, irmãos. Essa morte física aqui, ela que venha logo. Né? Porque vocês não têm esse anseio no coração de deixar esse corpo habitar com o Senhor. Paulo, essa convicção dele que ele tinha, ele não via a hora de deixar o corpo. Ele diz, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Em Filipenses 1:23, olha aqui, eu vou ler para vocês aqui. 1:23, ele diz assim, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo.
de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos pensar num ponto interessante aqui. Eu vejo esse texto como o apóstolo Paulo bem próximo de nós, falando como que hoje, agora. Né? Paulo, como que você tem essa convicção? Talvez ele responderia assim, bom, o que me separava de Deus já foi acabado lá naquela cruz. O meu Senhor morreu a minha morte. Ele fala em Romanos 5:8, né? Que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Lúcio citou esse texto ontem. Quando éramos ainda pecadores, ele morreu. E lógico que o santo é ele. Ele vem habitar em nós, o Cristo, o ungido de Deus, o santo de Deus, separado dos pecadores, habita em nós e ele nos torna santos. Então aquele texto é tão claro. Diz que hoje nós não somos mais pecadores por natureza, mas santos e amados do Pai. Porque Ele veio habitar em nós. E a palavra fala, Hebreus 12:14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Tudo é dele que faz em nós e nos capacita para a glória. E o apóstolo Paulo aqui, mas de onde veio tanta convicção? Que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, você já parou para pensar? Nesse mundo, se você fosse, se o Senhor te chamasse hoje, chamasse você hoje, se tivesse essa certeza que você iria morrer hoje, meio-dia, você está de fato preparado? Tem essa convicção no seu coração de que você vai para Ele, que você vai para a glória? O Evangelho da Graça, morte, você creu de fato que está morto com Cristo? Porque, irmãos, Romanos 6:7 fala, aquele que está morto, aquele que morreu, justificado está do pecado. É só para aquele que está morto. Por isso que lá em Lucas 12:32, Jesus falou, não temais ao pequenino rebanho, aprove a Deus dar-vos o seu reino. Não vai ser multidão, porque a maior dificuldade nesse mundo é alguém crer segundo está escrito, para ganhar essa convicção, essa plena convicção. E o apóstolo Paulo, essa convicção dele aqui em 2 Coríntios, é tão preciosa no capítulo 5, versículo 8. Isso aqui me encanta, irmãos, essa convicção dele de estar em plena confiança. Aqui ele vai tratar do versículo 1, 2 Coríntios 5, de 1, mas o foco aqui é o versículo 8. Ele está dizendo aqui no versículo 1, sabemos, 2 Coríntios 5:1, acompanha aí a leitura. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, não é que você vai ter, temos, da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, claro, no mundo tereis aflições, nesse tabernáculo vamos gemer sim, mas aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus, olha aqui meus irmãos, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor, a garantia do Espírito, que essa garantia do Espírito está embutido lá no Evangelho, que a gente vai ver depois aqui. Agora ele fala sempre no versículo 6, temos, como Paulo gostava de usar essa palavra aqui, temos esse tesouro em vaso de barro. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, olha o versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, você tem tido essa convicção aqui? Essa plena confiança de deixar o corpo e habitar com o Senhor? Mas
sem a revelação, nós vamos ficar como que achando que Paulo seria um lunático, um doido. Tem que mandar prender. Parece que a ideia aqui, ele quer se suicidar. Mas não é. Ele ama tanto o Senhor, deseja tanto o Senhor, que ele não via a hora de poder deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas ele tinha uma plena convicção na palavra. Mas de onde que veio tanta convicção? Paulo, o Senhor deu para ele o privilégio dele ser arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. Ele foi lá, arrebatado no Espírito, ele viu, e pelo Espírito ele contou muitas coisas para nós. Por isso que ele fala dessa convicção. Eu tenho desejo de partir e estar com o Senhor. Ele viu, contou tudo para nós. É igual as cartas de Pedro, as próprias cartas de Paulo. Homens ali que conviveram com o Senhor, depois viram o Senhor glorificado, aquela visão de Cristo, e relataram para nós aqui. Irmãos, Paulo fala na carta de Filipenses, não murmureis. A gente vê nesses últimos dias, tantos crentes, irmãos, parece que não são nascidos de novo, parece que não conhecem o Senhor. Paulo fala que Cristo é tudo, tudo. Irmãos, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele faz aquele convite para nos introduzir no caminho da cruz. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Só que nesse caminho, no caminho da cruz, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão rica. Ontem o pastor Glenn estava falando sobre, lá no barco, passemos do outro lado. Eles não creram na palavra de Cristo. Pedro estava ali, mas Pedro, que era um pescador profissional, quando viu aquele mar, aquele vento, aquelas águas, vai afundar o barco. Eu creio que foi ele que foi lá acordar o mestre, ele que sempre tomava aquela decisão de ir lá. Mas depois, Pedro, quando ele passou pela cruz, ele pôde contemplar essa experiência lá do barco, aquela ansiedade que ele passou, e ele ganhou uma experiência tão gostosa. Ele escreveu lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, próprio Senhor, tem cuidado de vós. Irmãos, Ele cuida de nós. Quem que cuida de nós? O Criador. Nós podemos chamá-lo de Pai. Aquele que veio revelar o Pai. O Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Então, meus irmãos, faz necessário a gente, de fato, ter uma convicção, crer e descansar, porque enquanto nós não crermos no Evangelho da graça, nós nunca vamos descansar. Parece que sempre vai estar faltando alguma coisa. Se Jesus voltasse hoje, quem que ficaria feliz? Levanta a mão. Quem levantou a mão, está tudo despreparado. Porque se Jesus voltasse hoje, vocês ficariam e ficaria feliz ainda. Nós íamos. Tem que ir com Ele, irmãos. Tem essa convicção. Essa aqui, hoje, o povo, nós, ovelhas do Senhor, nós somos muito bobos. Por isso que, vocês entendem, por causa que é fácil manipular a massa? Hoje o povo tem uma ideia do homem lá, de terno e gravata lá na frente, como que o que ele fala tem mais autoridade do que a própria Bíblia. Temos que ser bereanos, examinar as Escrituras Sagradas, para que ninguém venha nos enganar. Percebe? Então, queridos, convicção. Que delícia, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios 15, que ele também foi sepultado com Cristo. Não se sepulta pessoas vivas. Você já ouviu alguém sepultar uma pessoa viva? Não viu. Para sepultar tem que morrer. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, aí nós podemos pedir o batismo nas águas. Uma figura. Mas também Paulo disse que que ressuscitou, e Paulo ressuscitou juntamente com ele, segundo as Escrituras. Percebe que essa convicção que Paulo tinha vinha inteiramente da palavra de Deus, que ele podia descansar sobre este fato sublime da palavra. Irmãos, e se nós não crermos segundo diz a palavra de Deus, a nossa crença é um perigo muito grande
em crermos em vão. Já pensou um dia você chegar diante do Pai? Senhor, mas eu participava da igreja, eu até confessava algumas coisas, mas sem a convicção, sem a realidade espiritual. Você vai ouvir essa voz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Hoje as pessoas fazem tudo em nome de Deus, em nome de Cristo, e as coisas acontecem. E por que acontece? Êxodo lá fala daqueles magos, daquelas 10 pragas. Quando Deus falou assim: Moisés, você lança aquela vara, ela vai se transformar em serpente. Deus começou a fazer ali sinais, mas os magos faziam as mesmas coisas, com as suas ciências ocultas, com o seu poder latente da alma. O homem tem um poder muito grande para curar. Eu falei lá em Sidrolândia, algum tempo atrás, eu quis conhecer um pouquinho mais sobre essa psicologia gnóstica. E frequentei 6 meses, e as coisas acontecem mesmo. Só faltava colocar o nome de Deus e Cristo, tudo normal. Pessoas chegavam ali doentes, a minha professora do Rio de Janeiro, ela colocava a mão atrás da nuca da pessoa, massageava, cadê a dor? Sumia. Gnosticismo é você, segundo eu vejo uma religião, com o seu desenvolvimento ali, do seu autoconhecimento, você vai eliminar o seu eu. Você fica numa paz gostosa, você entra em estado de alfa, você voa nas nuvens, é algo assim tremendo. E com o tempo você vai evoluindo de tal maneira que a minha professora, ela levitava objetos com o poder da sua mente. Uma pessoa que, quando ela falava, uma fala muito agradável, fazia as pessoas aceitarem as ideias dela. Ela falava: vocês não podem usar isso para mal. Discurso bonito, né? Lembra daquela jovem adivinhadora, quando Paulo Silas chegou lá? Olha, esses aí são servos do Deus Altíssimos e vos anuncio o evangelho da salvação. Aquilo inquietou o coração de Paulo. Não vinha de Deus. Sai dela, em nome de Jesus. Depois o pau caiu ali nas costas de Paulo. Irmãos, mas o perigo é muito grande. Às vezes não é nem o diabo que faz, nem Deus. O homem tem um poder muito grande de fazer coisas. E há uma energia da alma, irmãos. As mesmas coisas que acontecem dentro das igrejas evangélicas hoje, é aquela mesma energia que acontece em um campo de futebol. Quando faz um gol, está lotado de 70 mil pessoas, você chora, você extravasa. É a mesma coisa. Mas cadê a vida de Cristo? Chegou lá em São José do Rio Preto: Pastor Cláudio, o senhor foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei: eu fui. O senhor fala em línguas? Não, eu nunca fiz inglês, nem espanhol, nada. Não, mas então o senhor não pode dizer que é? E ela falou que ela profetizava, que o marido dela tinha o dom de cura, e um monte de coisas. Aí ela falou 1h30. Depois eu falei o seguinte: olha, e se a senhora falecer hoje, a senhora tem certeza do seu novo nascimento? Nós estamos lutando para isso. Não é uma luta que não vai ter fim. Nós nunca vamos conseguir vencer. Não podemos lutar contra o pecado. Temos que morrer para o pecado. Ele já foi crucificado, já foi morto. Acabou. A conta já foi paga. O nosso Senhor triunfou. Você acha que cruz é lugar de triunfo? Olha como que Deus é tremendo. Foi lá na cruz que Ele triunfou sobre o pecado, a morte, o diabo. E agora Ele está tendo uma luta muito grande conosco, que é muito dura. Ele tem que nos vencer também, irmãos. Ele quer tirar a nossa máscara. A máscara que envolve o nosso rosto. Porque se a gente for sincero mesmo, nós temos muitas personalidades, não é? Uma aqui no congresso, outra em casa, outra no futebol, outra na vida social, não é assim? Quantas personalidades nós temos. E o Senhor quer, com seu amor, tirar a máscara. Olha, fique sem a máscara, você mesmo.
Seja você aqui, seja na sua casa, seja onde quer que você vá, seja você mesmo. Deixa eu, porque a gente bate no peito, Cristo é a minha vida. É, mas Ele quer ser o nosso viver. Uma vida controlada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor. O Senhor, Ele quer nos guiar continuamente. Mas para isso temos que se relacionar com Ele. Nós vamos, às vezes, orar. Primeiro que as nossas orações, grande maioria, 99% tudo hipocrisia, irmãos. Já pensou se nós orássemos verdadeiramente aqui? Orações verdadeiras. Aquilo que teu coração está aí no teu coração hoje. Senhor, eu quero uma situação hipotética aqui, mas verdadeira. Senhor, eu quero te dizer que hoje eu briguei com a minha esposa, quase que eu dei um tapa na cara dela. Senhor, o Senhor sabe que aquele irmão lá, dificuldade. Irmão, se a gente fosse sincero, por isso que o Espírito, Ele nos assiste em nossa fraqueza, Ele pega as nossas orações que estão lá dentro, oculta, tira e coloca diante do Pai. É isso, Pai. É isso aqui que Ele é. Essas são as orações verdadeiras. E nós não podemos orar de verdade nos irmãos, sabe por quê? Senão nós vamos ser crucificados. E igreja, irmãos, igreja é lugar de desabafo. Mas se nós desabafar aqui, vamos ser enterrados vivos. Pode ter certeza disso. Não é assim? Os nossos gostos, nossos anseios, nossas vontades. Se o irmão pudesse saber o nosso pensamento, né? Ô, meu irmão, o que você está pensando aí? Meu irmão, que vergonha. Misericórdia. Não é assim que nós somos? Queridos, a preocupação, nós tememos mais os homens do que a Deus. Sabe por quê? Abra comigo em Oséias. Daniel, Oséias, capítulo 6. Versículo 1 e 2, diz assim a palavra, olha, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Agora presta atenção no versículo 2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Às vezes nós não tememos o Senhor porque nós não conhecemos a Ele. Ah, mas eu amo tanto a Deus. Às vezes está dizendo só da boca para fora, porque para a gente amar uma pessoa, eu quando casei com a Adriana, levou aí mais ou menos 1 ano e meio de afetividade, conhecer. Irmãos, nós entramos para orar. Interessante que Jesus nos chama para orar no quarto. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que quarto? Quarto é lugar de intimidade. Eu e minha esposa somos casados. Nosso lugar de intimidade é no quarto, um lugar precioso, um lugar ali que ninguém de fora pode participar. E o Criador, nosso Pai, nos chama para ter relacionamento com Ele ali no quarto. É que a gente chega lá no quarto e fala assim, Senhor, abençoa hoje o culto que vai ter, abençoa as pregações, abençoa o louvor, abençoa a minha família, em nome de Jesus, amém. Não que é errado fazer isso, é bom fazer isso, mas e quando acaba isso? É hora de você orar, ter essa conversa. Imagina assim, é mais ou menos assim. Teu filho chega para você e fala, papai, me dá 50. Você dá 50 para ele. Fez um pedido. Agora imagina quando teu filho chega para você e diz assim, papai, eu posso deitar um pouquinho no teu colo aí? Deita. Falou, papai, eu quero dizer que eu te amo muito, papai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor me ensinou o caminho do Senhor para mim. Eu estou conhecendo esse Senhor, estou amando esse Senhor. Ô, papai, eu te amo tanto. Será que nós temos essa dificuldade em ir lá diante dele para conversar com ele? Semana passada eu tive uma experiência muito gostosa. Tem esses negócios de Facebook
E eu entrei lá e eu estava meio deprimido. Ao invés de eu ir ali no quarto e conversar com o pai, fiquei no Facebook. 2 horas, vendo um monte de besteira. Aí, 2 horas aqui no Facebook, peguei, fui orar. Eu já vi com uma convicção. Excluí o Facebook. E depois, é interessante que tem um John Piper, pastor americano, ele colocou assim uma frase assim: Twitter, MSN, Facebook será uma testemunha veloz contra nós diante do Senhor, quando nós vamos alegar que nós não tínhamos tempo para Ele. Não é assim? Irmãos, nós invertemos os valores. O sistema, o mundo jaz no maligno. E ele vai fazer de tudo para tirar você da comunhão com o Pai. Sempre. Vai usar de tudo, meus irmãos. De tudo quanto é tipo de coisa. Mas temos que desejá-lo. São poucas pessoas que desejam ter uma intimidade com o Pai. E pessoas às vezes falam assim, puxa vida, às vezes, nossa, pastor Cláudio, como é que Deus fala com você na palavra? Como é que Deus fala com Glênio, fala com Paulo, fala com... Não é só com pastores não, irmãos. A revelação de Deus para nós está na proporção do nosso desejo. Você deseja? Deseja? Porque é uma luta. Quando nós começamos a conhecer a palavra e entrar numa intimidade com o Pai, o inferno se levanta, começa a minar tudo na sua vida para tirar o teu foco de um relacionamento com o Pai. Lembra que no Salmo 103, versículo 7, a palavra fala assim, que Deus manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os filhos de Israel viu só as obras de Deus, mas para Moisés, Deus manifestou os seus caminhos, a sua vontade, o seu desejo, como que eu vou agir. O segredo do Senhor é para os seus íntimos. Mas por que Deus manifestou seus caminhos a Moisés? Lembra aquela oração que ele fez lá em Êxodo 33, versículo 13? Senhor, mostra-me o teu caminho, para que eu te conheça. Se você quer agradar a Deus, começa a desejar conhecê-lo. Lá em Jeremias 9, 23, 24, que dessas coisas ele se agrada, que me conheçam, saber os meus juízos, que eu faço misericórdia, juízos na terra. Ele ama. Então Moisés, quando pediu para ele, Senhor, mostra-me o teu caminho. Isso mexe com o coração do Pai. E depois no versículo 17 ele fez uma outra oração. Rogo que mostre a tua glória. Tua glória. Que ousado era esse Moisés, não é? Quando ele fez essa oração, Deus não se conteve. Quer ver só? Acompanha, abra lá em Êxodo, capítulo 33. Quando ele pediu para que Deus mostrasse a sua glória, ele não se conteve, irmãos. Deus não se conteve. Aliás, o versículo 18, né? Êxodo 33, verso 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Agora veja a resposta aqui. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Queridos, isso aqui encanta o coração do Pai. É uma maneira, se nós desejarmos conhecê-lo, o Pai tem o maior prazer em se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós. Mas você quer? Agora, veja aqui o versículo 20. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. A penha aqui é uma figura de Cristo. Versículo 22. Deus dizendo para Moisés, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha,
e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Irmãos, numa fenda, isso aqui não te lembra nada? Rocha, Cristo. Lembra Jesus em João 19, verso 34? Quando ele estava morto, o soldado foi lá e furou o seu lado direito. Furou ali, saiu água e sangue. A água fala da regeneração, sangue da purificação de pecado. Por quê, irmãos? Nós só podemos ver a face do Pai na face de Cristo. Mas Deus estava aqui vibrando com Moisés. Puxa, ele quer me ver, quer me conhecer. Então é aqui, Moisés, na figura do meu filho, nessa rocha aqui. Agora, quando Deus passou toda a sua bondade diante de Moisés, capítulo 34, versículo 5. Olha que lindo, irmãos. Aprecia isso, irmãos. Retém essa palavra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Agora veja o versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Moisés clamou. Olha o que Moisés viu. Senhor, ele estava encantado aqui. Senhor Deus, o que ele viu no Senhor? Que ele era um Deus compassivo. O Senhor se revelando a ele. Eu sou compassivo. Eu tenho compaixão, Moisés. Clemente, um Deus perdoador. O que Moisés viu? Que ele era um Deus compassivo, que se importa. Que quando nós estamos sofrendo, ele sofre junto. Em todo o teu sofrimento, ele sofre junto conosco, irmãos. Não é um Jesus apático, distante, não é um Deus Alá. Tem um Deus Alá, né? É lá, bem longe, mas o nosso Deus é bem presente na angústia. Ele sofre conosco. Isaías 63 fala que em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Então, olha que visão linda. Clemente, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia. Ele é longânimo, não tem como esgotar a paciência dele. Ele é grande em misericórdia e fidelidade. Que delícia saber que ele é fiel. Em quê? Ele não é fiel a você e nem a mim. Ele é fiel à sua palavra. Ele vela sobre a minha... Por isso que temos que permanecer na palavra. Jesus falou em João 15, permaneçam em mim e eu permaneço em vocês. Se nós não permanecermos nele, você acha que ele vai ser fiel a nós? Umas tranqueiras igual a nós? Distraído igual a nós? Queridos, nesses últimos dias, irmãos, Satanás está fazendo um reboliço, está distraindo as pessoas. Agora aqui, você viu aqui, irmãos, que coisa preciosa. O que ele viu do Senhor? Depois, Moisés desejava tanto ver a face do Pai. E Deus também havia prometido que daria a terra de Canaã, que mana leite e mel. E Moisés entrou na terra ou não entrou? Entrou ou não entrou? Entrou. Claro que entrou. Ele tinha o desejo de ver a face do Pai e de entrar. Mas não foi no tempo dele aqui, porque ele foi... Tanto é que quando Deus disse a Moisés, você não vai entrar, Moisés, ele sabia que se arrepende do mal, que é clemente, que é compassivo. Conhece o Senhor, eu conheço meu Pai. Temos que conhecer o nosso Pai. Nosso Pai é maravilhoso, irmãos. É um Deus de toda graça. E aí, 1500 anos depois, lá no Monte da Transfiguração, Elias, Moisés e Jesus. Ele vendo o Cristo glorificado, face do Pai. E Jesus é uma figura a terra Canaã, que mana leite e mel, é uma figura de Cristo. Estava ali Moisés, entrou. É um Deus de graça, de misericórdia, meus irmãos. Então, não tem possibilidade, irmãos, de nós vermos o Senhor um dia, se não tivermos essa convicção no Evangelho. A gente pensa que é brincadeira, mas tem muita gente que ainda não tem a revelação deste Evangelho. Jesus, quando ele falou da sua obra consumada, quando ele falava daquilo que iria fazer lá na cruz do Calvário, os discípulos tinham dificuldade em compreender isso. Eu quero ajudar os irmãos num ponto. Abra lá em Lucas capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos aqui. 18, a partir do verso 31. Guarde bem isso, é muito, muito importante, irmãos. Nós vimos lá que Paulo, como que fala, o processo do Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Mas
Vocês se lembram que quando Jesus ele curou o cego, os discípulos creram, todos creram. Quando ele transformou a água em vinho, ninguém teve dificuldade em crer, porque viram, constataram. E aqueles que creem em Jesus por causa de sinais, Jesus não se confia a eles não. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não creram neles. Por quê? Porque não tem fé, irmãos. Quando eu vejo um fato aqui, tem constatação de um fato. Não preciso de fé, eu estou vendo. Mas a palavra é, se creres, verás. Então, todas as vezes que Jesus falava aqui da sua morte e ressurreição, vamos ver aqui, Lucas 18, verso 31 em diante, diz assim a palavra. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. O que é isso aqui? Evangelho. Agora veja aqui o que isso causou nos discípulos, a reação. Eles, os discípulos, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, morte e ressurreição. O sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Irmãos, no Evangelho precisamos de revelação. Sabe por quê? Paulo, ele fala, em 2 Coríntios 4:4, ele diz assim, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O versículo 5 fala assim, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Cristo. Este Evangelho, infelizmente, está oculto para muita gente. Vai pregar a palavra de Deus, o Evangelho, para um crente. Ele não vai querer ouvir. Fala para um crente de milagre, cura, que está pegando fogo naquela igreja lá. É assim. A multidão, meus irmãos, elas mudam de opinião facilmente. Lembra quando Jesus chegou lá em Jerusalém, naquela entrada triunfal? Bendito que vem em nome do Senhor. Mas uma semana depois eles estavam gritando, crucifica-o. Lembra de Paulo lá em Atos 28, lá na ilha de Malta? Aqueles bárbaros. Paulo juntando ali o graveto para se aquecer do fogo, uma víbora, pá, pegou ali na mão dele os bárbaros. Esse homem é assassino. Olha a opinião deles. Este homem é assassino. A justiça não deixa viver. Salvo do mar, a justiça não deixa viver. Aí Paulo jogou lá no fogo a serpente. Eles ficaram olhando, vai cair, vai morrer. Não caiu. Eles mudaram de opinião. Este homem é um Deus. Será que você também não muda de opinião facilmente, não, irmão? Será que se deixa levar por esses mercadejantes da palavra? Que oferece um pão assim bonito, mas por dentro está tudo podre. Você vai engasgar, ficar sofrendo depois. Beber água pura, água limpa, água da palavra. E não tem outra possibilidade, meus irmãos, de nós chegarmos até Ele, a não ser pelo Evangelho. Jesus orou ao Pai, Pai, eu não oro somente por estes, mas por aqueles que vieram crer em mim, por intermédio da sua palavra. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. É convicção na palavra. Convicção. E essa convicção, Ele também nos dá até... nós somos tão inúteis, a gente não consegue crer se não for pela graça. Aqueles que mediante a graça vinham crido. É pela graça. Então, quando se prega o Evangelho, o Pai escancara a graça, porque aí nós vamos ser julgados pelo crer ou pelo não crer. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. E às vezes Deus nos surpreende muito, irmãos. Acabou um estudo na nossa comunidade, aí a promotora falou, pastor Cláudio, estava tratando sobre o Evangelho, e que quem crer e for batizado será salvo, e esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, falam novas línguas, expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Acabou o culto, a promotora
pastor, vem cá. Vamos visitar a minha amiga. Ela trabalha no fórum, ela está com problema de fígado. É fígado ou rim, Adriana? O que era? Rim, não sei. Ela estava inchada. E vamos lá, você vai orar, você vai impor a mão, ela vai ser curada. Porque os médicos falaram que ela, daqui 1 ano e meio, com tratamento, pode ser que ela volte ao trabalho. Fomos lá. Quando eu entrei, quando eu vi que ela me parecia um sapo, assim, falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas, li um versículo da Bíblia, vamos ungir com óleo e fui embora. E aí a promotora falou, amanhã Deus vai curar ela. E eu fui embora, falei, meu Deus do céu, que mulher doida. Cheguei em casa e falei, Dri, que decepção hoje, hein, amor? Que decepção. Fomos lá e, que jeito. A mulher estava feia. No outro dia, meio-dia, a Solange, a promotora, ligou para mim. Falou, pastor Cláudio, quero te agradecer, porque a minha amiga está trabalhando. Amanheceu boazinha, está incrível, foi um milagre, Deus fez um milagre. E eu não cria, e eu fiquei decepcionado, frustrado. Aleluia. Amém, que ela pôde crer, percebe? Então, irmãos, ele nos surpreende sempre. Isso nos alegra também, né? Então, irmãos, o Evangelho abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios 1, verso 13. Que coisa mais linda. Não tem jeito, irmãos, de estarmos nele se não passarmos pelo Evangelho. O Evangelho tem que fazer parte de nós como realidade espiritual. Senão você nunca vai viver e nem pregar este Evangelho. Porque enquanto em nós não operar a morte, nos outros não vai operar a vida. Efésios 1, 12 e 13, a Bíblia diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora aqui entra nós. Em quem também vós estáis, estamos nele, depois o quê? Que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está vendo, irmãos? Não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa ser regenerada se não passar pelo Evangelho. Nós vamos estar em Cristo, mas depois que ouvirmos a palavra da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação, e também nele ter crido, aí vem o selo irrevogável. Quando Deus sela, quando alguém crê nessa palavra, morreu e ressuscitou com Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. É aqui que você é batizado com o Espírito Santo. Percebe? Vai pensar que para ser batizado tem tantos crentes buscando um segundo batismo. Irmãos, não existe isso. Quando cremos no Evangelho, que como participantes real desse Evangelho, o Espírito Santo nos batiza. Lembra daquele testemunho que Pedro deu? Abra lá sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 11. Capítulo 11. Pedro está dando testemunho aqui do que houve lá na casa de Cornélio. Aqui eles foram, quando os gentios lá de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. Então Pedro está falando da sua experiência e daqueles irmãos também. Ele diz assim, capítulo 11, a partir do verso 15. Atos 11, verso 15. Pedro está testemunhando para aqueles irmãos lá do que houve na casa de Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós o princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, nos deu, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, irmãos? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E crê como diz a Bíblia. Não crê como eu penso. Eu ouvi uma vez e fica aí viajando na maionese. Para com isso. Fique firmado nessa verdade. Porque aqui, meus irmãos, nós podemos descansar nela. Quem crê, não se apressa, descansa. Quem crê, descansa. Vai esperar inteiramente nele. Inteiramente nessa graça suficiente. Esse evangelho que ele nos libertou, nos sustenta e nos leva para a glória. Dependência total
do Senhor. Isso é tão maravilhoso. Amém? Então vamos orar. Nosso Pai, como é bom poder falar, ó Pai, de Ti, do Teu Filho Jesus, dessa obra tão plena realizada em cada um de nós. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo plenamente na nossa intimidade, Pai. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem aberto Sua palavra para nós. O Senhor tem falado com cada um de nós de uma forma tão especial. O Senhor não tem falado em oculto, Pai. O Senhor tem falado de uma forma tão clara, tão simples. Muito obrigado, Pai, porque somos o Teu povo, um povo de propriedade exclusiva de Ti. Fomos chamados das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ensina-nos, ó Pai, a fazer festa. Ensina-nos, ó Pai, nesse caminho da cruz, celebrar a vida de Cristo em nós. Em nome dEle, nós oramos. Amém. Irmão, só uma coisa, eu esqueci aqui de citar um versículo. Eu vou citá-lo aqui para você. No caminho da cruz, nós não podemos... Primeiro que morto não tem nem direito de murmurar. No caminho da cruz, o Pai, Ele nos supriu de tudo. Em 2 Pedro 1,3, lê para nós aí, Lúcio, bem alto. Olha, então não tem como nós murmurar. Vamos ver quantas coisas que Ele colocou para nós ali. 2 Pedro 1,3. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Aleluia. Quantas coisas? Todas as coisas. Que conduz? Eles conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Aleluia. Ele supriu, providenciou todas as coisas, não faltou nada. Vai murmurar do quê? Todas as coisas que conduz à vida, à piedade.